Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Primeiro em diante. Amém? Todos encontraram? O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência, enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus e os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Vão para uma terra que emana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas má notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu destruiria. Portanto, tire as suas joias, para que eu saiba que eu hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Amém? Feche os teus olhos, liga o teu pensamento no trono de Deus. Grande Deus e Pai, nesta noite eu te apresento, Senhor, esta igreja em tuas mãos. Nos direciona, Senhor, através da tua palavra, para que nós venhamos sair daqui hoje direcionados, guiados pelo teu Espírito, e que essa palavra, Senhor, faça morada em nosso coração, para que nós venhamos caminhar sobre ela e viver as tuas promessas. Amém? Podeis se assentar, fique à vontade na casa do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus, no capítulo de número 33, vai dizer assim: o anjo de Deus irá diante do povo. Amém? Glória a Deus. Meditando na palavra de Deus, eu falando com Deus, e interessante que Jonas, ele é chamado por Deus, ele paga a sua passagem e vai, louvado seja Deus, ele vai para Tarsis. E eu olhando para dentro da palavra, e eu meditando e lendo as sagradas escrituras, e Deus falava comigo através desse versículo onde que fala que Jonas, ele paga a sua passagem. E eu falando: Senhor, por que o Senhor fez eu meditar nessa palavra? E Deus falava fortemente ao meu coração quando Ele me deu essa palavra. E Ele disse: quando você paga, quando você está fora do direcionamento de Deus, é você que paga a sua passagem. Mas quando você está debaixo do direcionamento de Deus, pode ficar tranquilo que quem vai pagar a passagem é Ele. Você está entendendo isso aqui na noite de hoje? E ali eu fui folheando a Bíblia e Deus foi falando comigo, e Deus me levou até Jonas. E Jonas, ele é chamado para ir para Nínive, só que ele tenta mudar a rota, e quando eu tento mudar a rota, sou eu quem pago a passagem. E quando eu pago a passagem, meu Deus, é muito difícil a caminhada de quem paga a sua própria passagem. Mas quando você é direcionado por Deus, é Ele quem paga a sua passagem, é Ele quem direciona aonde você vai ir, é Ele quem te sustenta na tua chamada. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer na noite de hoje? Porque quando Ele define a tua rota, quem paga a passagem não é você, é Ele. Descansa. Está entendendo isso aqui? Pastor, aonde na Bíblia fala sobre isso? A Bíblia vai dizer que Elias, ele está sendo direcionado por Deus. Aí Deus fala assim: Elias, tisbita de Gileade, vai para de frente do Querite. Aí eu fui olhar para dentro da palavra, eu não vi Jonas mudando a rota, eu não vi Jonas mudando o caminho. Elias, ele vai para ele muda a rota. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega de frente ao Querite,
tem pão e carne todo dia, quando os corvos traziam para ele, porque ele não mudou a rota que Deus tinha dado para ele. Deus está dizendo para alguém: se você quiser levantar a mão para receber, não mude a rota, porque se você não mudar a rota, você vai viver o sobrenatural de Deus. Se você não mudar a rota, não se preocupa com nada, porque quem vai te sustentar na tua caminhada é Ele. Quem recebe, abre a boca para glorificar Ele nesta noite. Voltando para dentro do texto, Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 2. Disse mais a Moisés: leva esse povo que trouxesse do... Só que eu tenho que voltar lá atrás para você entender, e eu vou ser rápido. A Bíblia vai dizer que havia um homem chamado José. José, ele era ainda moço. Ele é vendido pelos seus irmãos. Essa história você já conhece. Você que lê Bíblia, louvado seja Deus, você vai conhecer. Ele é traído, ele é vendido pelos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que eles pegam, misturam a verdade com mentira. Fala que ele foi morto por uma fera. E ali ele é vendido. E ali ele vai parar dentro do palácio. E dentro desse palácio ele caminha com Deus. Ele não se afasta do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele é levado para dentro do palácio. Primeiro ele vai servir Potifar. E ali tudo que ele toca prospera. E a palavra de Deus vai dizer que ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro. E ele vai para dentro do palácio, interpreta o sonho de Faraó. E ali ele é colocado como governador. A Bíblia vai dizer que ele interpreta 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda. Porque quem é direcionado por Deus em meio à fome, em meio à seca, em meio à tribulação, ele vai governar. E a Bíblia vai dizer que José, ele é braço direito de Faraó. Abaixo de Faraó é José. Só que esse Faraó, ele vai acabar morrendo. E ali o seu sucessor não reconhece José e a família de José. E a Bíblia vai dizer que eles foram escravizados, porque não foram reconhecidos por esse novo faraó. E a Bíblia vai dizer que passados alguns anos, o povo sendo escravizado, o povo sendo açoitado, o jugo crescendo, mas mesmo assim eles permaneciam em crescimento constante. Talvez já era para você ter dado um glória, porque Deus está dizendo para alguém: em meio à circunstância, em meio ao problema, em meio ao caos, quem está debaixo de uma promessa continua em crescimento. Você está aqui nessa noite. Talvez você está pensando que esse mal veio para te parar, que essa aflição veio para te afrontar, mas Deus está dizendo: você está debaixo de uma promessa. E quem está debaixo de uma promessa, ainda que as portas se fechem, vai crescer. Quem recebe, vai crescer. Quem recebe nessa noite, não te preocupa com a porta fechada, não te preocupa com o falatório, não te preocupa com o levante do inimigo. Se tem promessa, vai continuar crescendo. Quem recebe nessa noite? E eu olhando para dentro da palavra, a Bíblia vai dizer que o povo está sendo açoitado, mas o povo está debaixo de uma palavra e de uma promessa. E eu olhando para dentro da Bíblia, Deus vai lá debaixo de uma sentença. E qual a sentença é essa, pregador? A sentença era: Faraó determinou assim um novo sucessor. Determinou: se nascer uma criança do sexo masculino hebreia, é para todas as parteiras matar. Só que ali Moisés vai nascer nesse meio termo. E a Bíblia vai dizer que Moisés nasce, ele é escondido durante, louvado seja Deus, alguns meses. E ali Miriam vai pegar essa criança. Alguns falam que ele foi colocado dentro do rio Nilo, outras falam que ele foi colocado só à borda do rio. Mas eu não quero falar sobre isso. O que me chama a atenção é que
Moisés vai chegar nesse junco, nesse cesto, e ele vai parar na borda do rio Nilo. E eu olhando para dentro da palavra, estava as princesas e estava as donzelas da princesa. E o que me chama a atenção, as donzelas estavam na borda e a princesa estava um pouco atrás. Mas a Bíblia vai dizer que não é as donzelas que encontra Moisés. Quem vai encontrar Moisés é a princesa, filha de Faraó. E eu olhando para dentro da Bíblia, eu questionei e perguntei para Deus: Senhor, por que não foi as donzelas que viu a criança? E Deus falou assim: sabe por quê? Porque eu só vou entregar projeto na mão de quem consegue mantê-lo vivo. Eu não vou repetir para você da glória. Eu só entrego o projeto na mão de quem consegue manter vivo. Se Deus entregou essa família nas tuas mãos, é porque tu consegue. Se Deus entregou esse casamento nas tuas mãos, é porque você consegue. Se Deus entregou esse cargo, essa empresa, é porque você consegue manter vivo. Se Deus entregou esse ministério nas tuas mãos, é porque tu consegue manter vivo. Quem crê, quem recebe. Quem recebe, abre a boca para glorificar o Senhor nesta noite. Meu Deus, aleluia. Eu olhando para dentro da palavra, por que Deus não entregou para as donzelas? Elas não tinham autoridade, elas não eram filha de Faraó. Se Deus entrega para elas, o projeto não ia dar continuidade. Deus entrega para a filha, porque sim, ela tinha autoridade. E a palavra de Deus vai dizer: Moisés, ele vai estudar nas melhores escolas. Moisés vai comer das melhores iguarias, vai vestir as melhores roupas, vai dormir nos melhores lugares. Mas algo ardia dentro dele. Havia uma chama, um chamado que ardia dentro do seu coração. E ali vai chegar um certo momento da fase, louvado seja Deus, são 3 fases na vida de Moisés. Desde quando recém-nascido até os 40 anos, ele mora no Egito, veste as melhores roupas, dorme nos melhores lugares, come das melhores comidas, estuda nas melhores escolas. Mas vai chegar um certo ponto que ele vai matar um egípcio, porque ele vê um hebreu apanhando, e ali ele foge para o deserto. Nesse deserto, Moisés, ele vai casar. Moisés, ele vai constituir família, e a Bíblia diz que ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Só que Moisés, ele vai passar para apacentar as ovelhas do seu sogro, e é normal Moisés ver sarça pegar fogo. Por quê? Sarça era uma árvore pequena e pegava fogo facilmente, porque secava no meio do deserto. Então era normal ele passar, a sarça está pegando fogo. Ele voltar, a sarça já não estava mais, já tinha apagado, mas era normal. Mas uma certa vez, Moisés está indo apacentar as ovelhas do seu sogro, e ele passa, a sarça está pegando fogo, é normal. Mas quando ele volta, aquela sarça ainda está pegando fogo, aí já não é normal. Sarça pega fogo é normal, agora ela não se consumir, meu Deus, aí não. Moisés olhou e falou: ei, eu virarei para lá para ver aquela grande visão. Aí a Bíblia vai dizer que a sarça, Deus dentro dela brada com voz forte: Moisés, Moisés. Eu falando: Senhor, que mistério é esse? Moisés está olhando e está falando: eu vou olhar para ver essa grande. Moisés não conhecia quem estava na sarça, mas quem estava na sarça já conhecia Moisés. Moisés, Moisés, talvez você não conhece quem te chamou, mas ele te conhece. Ele sabe cada fio da tua cabeça, ele sabe cada fio de cabelo, ele sabe o que tu precisa, ele sabe o que tu necessita. Talvez você acordou hoje questionando ele, talvez você acordou hoje questionando o trabalhar dele, mas ele está dizendo: tu não me conhece, tu não sabe o meu trabalhar, mas eu te conheço. Eu já tenho um destino, eu já tenho um caminho. Você está aqui para receber essa palavra na noite de hoje. Aí Deus vai falar assim, vai falar: ei Moisés, tire a sandália dos teus pés. Sabe por quê? Eu fui pesquisar e fui estudar a fundo. Todas as vezes que eles lá no Egito iam adorar a deuses, eles tiravam a sandália dos pés. Aí Deus falou: aqui não vai ser diferente.
aqui não vai ser diferente. Aí tem gente que pulava lá no mundo, mas na igreja não quer pular. Aí tem gente que sapateava, rodava, pulava, gritava, e aqui dentro quer ficar de braço cruzado. Deus está dizendo: tire a sandália dos teus pés aqui também, porque aqui é a casa do grandão da Galileia. Não, eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você pular nessa cadeira, eu vou deixar. Recebe de Deus aqui hoje. Aleluias. E eu olhando para dentro da palavra. Aí agora vamos chegar aonde Moisés vai ser chamado. Ele tem um encontro com a sarça, e aquela sarça, ela reativa o chamado de Moisés. E eu olhando para dentro da Bíblia, eu falando: Senhor, Levítico vai dizer assim, que o fogo arderá continuamente sobre. Sarça que não pega fogo chama a atenção de alguém? Aí tem crente que só quer pegar fogo no dia da vigília. Aí tem sarça que só pega fogo no congresso. Ah, meu Deus, hoje é a quarta-feira do avivamento, é ou não é? Aí tem crente que só acende a chama quando é uma vigília, só acende a chama quando tem um pregador renomado liberando palavra de efeito, só abre a boca para glorificar quando tem alguém sapateando, rodando. Deus está dizendo: o fogo tem que arder continuamente. A tua família vai olhar para a sarça, e se ela estiver apagada, ela não vai vir para a igreja, ela não vai vir para o culto. Sarça apagada não ganha vizinhança para Jesus, sarça apagada não ganha família para Jesus. Mas se o fogo estiver ardendo continuamente, a tua casa servirá ao Senhor, a tua vizinhança servirá ao Senhor. Águas Lindas de Goiás vai ser abalada pelo Deus que tu serve. Quem crê, abre a boca. Quem crê, seja cheio da presença que estava na sarça. Quem crê? Aleluias. Moisés está fora do chamado. O que Deus tinha para ele não era apacentar a ovelha de Jetro. O que Deus tinha para Moisés era um chamado de libertar o povo. Só que Moisés acaba matando o egípcio e se afasta do chamado. Olha para o irmão que está do teu lado e fala bem assim: ó, o que é de Moisés? Afastado do chamado, precisando ver você ardendo continuamente para voltar para a presença. Talvez teu parente está precisando enxergar somente essa sarça. Talvez teu esposo, teu filho está precisando enxergar somente essa sarça. Aleluias. Para mim finalizar, eu olhando para dentro da palavra, Moisés ele vai agora conversar com o faraó. É vigília, meu Deus. Moisés ele vai conversar com o faraó, e ali o faraó endurece o coração. Moisés vai conversando, e é necessário ele enviar as 10 pragas. Deus enviar as 10 pragas para tirar o povo do Egito. Moisés agora resolve um problema, tirou o povo do Egito. Só que agora Moisés vai lá e arruma outro. Qual é o outro problema? As 10 pragas tirou o povo do Egito. Agora Moisés tem outro problema: tirar o Egito do povo. Meu Deus, você está achando que é só levantar a mão e aceitar Jesus? Tem que trabalhar para tirar o Egito de dentro. E sabe o que é que tira o Egito de dentro de nós? As velhas bagagens, as velhas manias, os velhos costumes. É isso aqui, ó. As 10 pragas tiraram o povo do Egito, mas para tirar o Egito do povo, Deus teve que enviar os 10 mandamentos. Você está entendendo isso aqui na noite de hoje? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não se passarão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, purificará
serão jovens através da sua palavra. Você está aqui, recebe essa palavra na noite de hoje. Meu Deus do céu. Para tirar o povo, foi as pragas. Mas para tirar o Egito do povo, por quê? O povo perecia. Lá no Egito tinha. Lá no Egito era assim, era. Deus olhou e falou: pera aí, eu vou enviar uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados, que eu quero ver se vai sobrar Egito. Glória a Deus. Aleluias. Só que olhando para dentro do capítulo de número 33, a Bíblia diz: Moisés, suba deste lugar, você e o povo que tirou da terra do Egito, e vá para a terra que eu jurei. Só que Deus dá uma rota para Moisés. Só que Moisés, ele tenta mudar a rota. E todas as vezes que eu e você tenta mudar a rota de Deus, nós perdemos a promessa. A Bíblia diz, preste bem atenção, quem muda a rota não vê promessa. Deus falou: Moisés, somente toca. O que Moisés fez? Moisés foi lá e bateu. Tentou mudar a rota que Deus tinha falado para ele. E quem tenta mudar a rota, perde a promessa. Moisés subiu, olhou, viu a cidade, mas não acessou a promessa. Quem tenta mudar a rota, não vê a promessa. Eu olhando para dentro da palavra, aí a Bíblia vai dizer que Deus vai lá e levanta Josué. Josué, ele chega, louvado seja Deus, como um sucessor. A Bíblia diz que Josué, ele está vencendo as batalhas. Primeira batalha, louvado seja Deus, ele vai e ali com o povo ele vence a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, pastor Roberto, é como se fosse as primícias para Deus. Deus falou: não toque nada dessa cidade. Isso aqui é muito interessante. Por isso que a gente tem que respeitar as primícias. A gente tem que respeitar o dízimo. Porque a Bíblia diz que não era para tocar nada, porque aquela primeira cidade, ela era como se fosse as primícias para Deus. Só que uma família foi tocar nas primícias. E a Bíblia vai dizer que eles trazem as taças e a capa babilônica que estava ali. Aí a Bíblia vai dizer que Josué se levanta mais uma vez para ir para a batalha contra uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena. Josué estava tão confiante que ele fala bem assim: não, vamos enviar somente alguns homens para não cansar o nosso exército. A Bíblia vai dizer que esses homens foram. Alguns perderam a vida e outros voltaram correndo para trás. E ali Josué vai questionar a Deus e vai dizer: Senhor, nós vencemos Jericó. O Senhor disse para mim ser forte e corajoso. Por que agora nós perdemos para essa cidade? E Deus foi lá e revelou o oculto, profundo, escondido que estava acontecendo ali naquele lugar. Josué vai lá, pega a família que trouxe as capas babilônicas, e ali eles retiram aquela família do meio deles, apedreja, porque naquela época era desse jeito, apedrejaram e atearam fogo. Você está entendendo isso aqui nessa noite? Só que Deus não está mandando você tirar e atear fogo. Deus só está dizendo: quer continuar vencendo as guerras, retira a capa babilônica. Quer continuar vencendo as guerras, retira as taças de prata. Pastor, mas o que é isso? Talvez é um palavrão, talvez é uma fofoca, talvez é uma rodinha onde você senta, talvez é um lugar que você está pisando que já não era para pisar mais, talvez é um velho costume que já era para ter removido da tua vida, que você ainda não removeu. Aí entra no teu quarto e fala: Deus, que a porta está fechando? Deus, por que as coisas estão difíceis? Deus, por que não está dando certo? Deus está dizendo: retira as capas babilônicas e as taças de prata, que você vai começar a vencer novamente. Deus está falando com alguém. O povo estava vencendo, estava tudo tranquilo. Na hora que eles retiraram essa família, eles voltaram a vencer. Eles se levantaram, foram para outra peleja, voltou ao normal. Mas enquanto eles estavam carregando maldição, eles não venciam. Você está entendendo isso aqui na noite de hoje? E a palavra de Deus vai dizer assim:
Josué agora vai chegar diante do Jordão. Moisés, ele vai lá, abre o mar vermelho no meio através de Deus. Agora é a vez de Josué. Só que antes de Josué atravessar com os pés enxutos com o sacerdote, a Bíblia diz que Deus direciona Josué. Josué, ele chega o Jordão e Deus disse assim: para Moisés foi somente tocar o cajado, mas para Josué foi levantar um altar. E Deus olhou e falou bem assim: Josué, você vai levantar um altar. E Josué olhou e falou: Senhor, um altar? E Deus falou: sim, um altar. E ainda mais, será lá no meio. Eu falando, opa, eu gosto de questionar Deus nessas coisas, e perguntar, sabe? Perguntar: Senhor, mas por que lá no meio? Por que você não fez somente aqui? Moisés somente tocou na água, o mar vermelho. Agora Josué tem que levantar um altar lá no meio. Aí a Bíblia vai dizer que eles pegam a arca da aliança, que não era de qualquer jeito que podia pegar. Ah, meu Deus, quem é de Bíblia já entendeu. Carregar a presença não é de qualquer jeito. Aí o sacerdote vai pegar, vai levantar a barra da calça e vai, ó, até o meio. Aí a Bíblia, só que antes eles carregam as pedras. Quantas pedras? Quem é de Bíblia? Olha aí, ó, 12 pedras. E eles vão levar no meio do Jordão. E ali eles vão, louvado seja Deus, levantar um altar. E o que me chama a atenção, eles pegaram 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e eles constroem um altar no meio do Jordão. E Deus fala bem assim: agora vocês podem seguir viagem. Eu falando: Senhor, mas por que primeiro eles teve que levantar um altar? Aí Deus vai lá e traz para as nossas vidas. Eu olhando para dentro da palavra de Deus, e eu conversando com Deus, e eu falando: Senhor, e Deus falava: ei, quem é mais forte, a pedra ou a água? E eu falando: uai, louvado seja Deus. Hã? Falei: as águas. As águas é muito forte para rolar qualquer pedra ali dentro daquele mar, dentro daquele rio. E eu olhando para dentro da Bíblia, louvado seja Deus, e a palavra de Deus vai dizer que até hoje aquele altar está lá. A Bíblia diz que até os dias de hoje aquele altar está lá. E eu falando: Senhor, então quer dizer que a água não foi mais forte que as pedras? É muito forte isso aqui, pastor. Eu falando: Senhor, louvado seja Deus, sabe por quê? E Deus falava comigo fortemente, e Ele pegava e dava cada lapada, e Deus falando assim: ei, sabe por quê? O meu propósito não é púlpito, o meu propósito é altar. Porque púlpito é aonde o homem sobe, mas altar, pastor Roberto, é aonde Deus desce. Você está entendendo isso aqui nessa noite? Quem se preocupa em levantar púlpito não permanece, mas quem se preocupa em levantar altar para Deus descer, permanece de pé. Está no congresso, está pegando fogo, está num culto como esse, está chovendo lá fora, mas está vindo para a igreja adorar o Senhor, porque o propósito de Deus não é em púlpito, o propósito de Deus é em altar. Você está entendendo isso aqui na noite de hoje? Só que voltando para o contexto, as águas não derrubaram o altar. Aí tem gente, pastor Roberto, que fala bem assim: aquele crente lá, ó, que todo dia estava na igreja, quarta-feira chovendo estava na igreja. Olha lá, ó, agora as águas cobriu o altar dele. As águas cobriu, a tempestade veio, balançou o barco, cobriu o altar. Não é assim? A vida do crente não é assim. Está lá louvando, adorando, levantando altar, daqui a pouco a tempestade vem, cobre o altar. Mas altar é para isso. Sabe por quê? Se você for estudar sobre o Rio Jordão, a maré sobe e baixa. A maré sobe e baixa. Enquanto a vida do crente está lá, ó, o rio está cheio. Eu vou melhorar isso aqui, eu até inverti um pouquinho. A vida do crente, quando o rio está cheio,
Ninguém está vendo nada, ele está ali adorando, o altar está de pé. Mas sabe qual é a hora que o altar vai servir? Na hora que o rio baixar e a seca vir. Na hora que o rio baixa, a seca vem, o altar se revela. Sabe aquela oração que tu fez 1 ano atrás? Na hora que o rio baixar, ela vai fazer efeito. Sabe aquele louvor que você adorou chorando no teu quarto, quando o altar, louvado seja Deus, estava sendo levantado? Deus está dizendo, na hora que a seca vir, na hora que as portas se fecharem, o altar se revela na vida do crente. É por isso que o crente não cai. Quando as águas estão cheias, quando está tudo favorável, ele está adorando. Mas quando o rio se seca, quando nada favorece, o altar se revela e ele ainda continua de pé. Você está entendendo isso aqui na noite de hoje? O altar é para isso. As madrugadas de oração é para isso. Está passando pela prova, mas estou levantando altar, porque vai chegar um certo ponto, um certo dia, que eu vou precisar desse altar. Eu vou precisar daquelas pedras que eu carreguei, coloquei lá no meio. Aí tem gente falando bem assim, eita, agora o Jordão secou. Agora eu quero ver se o crente vai adorar. Agora o Jordão secou, eu quero ver se o crente vai dar glória. Mas é na hora que o Jordão se seca, que entra um versículo que diz assim, ó. Preste bem atenção. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa e nem deixa de dar fruto. Sabe por que esse versículo está dizendo isso? Sabe quem está enquadrado nesse versículo? É aquele que levanta altar enquanto o Jordão está cheio. É aquele que levanta altar enquanto vai tudo bem, para quando chegar o tempo da sequidão, o altar vai estar lá e as suas raízes vai estar estendidas para o ribeiro, que é o Senhor Jesus. Você está entendendo isso aqui na noite de hoje? Aí eu olhando para dentro da palavra, tem um detalhe. Josué ele chega no Jordão, o Jordão vai abrir. Eliseu e Elias chegou no Jordão, o Jordão abriu. Cadê a irmã que deu uma palavra forte aqui? Hã? Não, foi ela deu uma palavra e teve a do louvor. Essa aqui. Ela falou algo aqui que na hora queimou no meu coração. Ela falou, os céus estão. Eu falei, Senhor, é confirmação do Espírito Santo. Aí Elias e Eliseu chegam no Jordão, o Jordão vai lá, se abre. Bate a capa, o Jordão vai lá. Aí eu falei, meu Deus, então com Josué o Jordão abriu, com Elias e Eliseu o Jordão abriu. Aí eu lendo Mateus capítulo de número 3, Jesus está indo para um batismo, e quem vai ser batizado é ele mesmo. Aí eu falei, agora meu amigo, se com Josué o Jordão abriu, com Elias e Eliseu também, agora com Jesus esse Jordão vai secar. Aí eu olhando para dentro da palavra, comecei a ler, eu falei, não, agora o Jordão vai evaporar. Eu continuei lendo. Jesus ele vai lá, entra no Jordão. João Batista vai lá, batiza ele e nada acontece. Eu falei, uai, tem coisa errada aqui. Se abriu com Josué, abriu com Elias, não vai abrir com Jesus? Aí eu continuei lendo. A Bíblia diz assim, e tendo eles saído do Jordão, o céu se abriu e uma voz bradou dizendo, esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Aí eu olhando e falando assim, Deus, mas o que aconteceu? E Deus olhou e falou bem assim, ó, não é mais tempo de Jordão aberto, é tempo de céus aberto na vida de crente. Os céus está aberto
aqui nessa noite para a tua vida. Os céus estão abertos para a tua casa nessa noite. Não é mais tempo de Deus abrir Jordão, é tempo de Deus abrir os céus e derramar avivamento sobre este lugar. Quem recebe avivamento, abre a boca, se coloca sobre os teus pés, porque hoje é noite do céu se abrir e derramar avivamento sobre a tua vida. Quem crê, quem recebe. Quem crê, quem recebe avivamento nesta noite, seja cheio, seja cheio. Os céus estão abertos para a tua vida aqui hoje. Os céus estão abertos para a tua casa. Pede para Ele se encher aí nesta noite. Pede para Ele te encher aqui nesta noite. É tempo de céus abertos na igreja. Atos 4. Deus está aqui neste lugar e Ele está dizendo: os céus estão abertos sobre este lugar. Quem crê? Seja cheio, seja cheio, seja renovado. Assim como a irmã falou aqui, nós não viemos aqui hoje sair da mesma maneira. Algo tem que acontecer nesta noite. Se nós estamos aqui debaixo dessa palavra, é bem verdade que tem que ser, louvado seja Deus, cheio. Tem que gerar mudança, tem que gerar uma mudança de caráter. O avivamento é para isso. O Espírito desce, renova a casa, enche a casa e algo tem que mudar. Não pode permanecer da mesma maneira. Você está aqui hoje para receber essa palavra, e as palmas, louvo o Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Quem recebe, irmão, quem recebe de Deus, há uma presença nessa noite, há uma graça nessa noite. Esse ambiente aqui não está normal, não é possível você sair daqui da mesma maneira. Meu Deus, eu queria que você adorasse o Senhor ainda, para nós irmos embora para casa. Depois de uma palavra dessa, você tem que se manifestar de forma diferente. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça aqui. Esconda-me em ti, nas asas do céu. Eu estou sentindo o poder dele nesse lugar. Aleluia. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Há uma glória, meu Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Algo diferente aqui em nome de Jesus. Eu queria que você que quer receber poder, que quer receber uma unção de renovo, eu queria que você se colocasse aqui na frente hoje, nessa noite. Você que ainda acredita no mover do Espírito Santo e você que sabe que precisa, eu vou fazer o convite para você vir aqui à frente. Eu quero que o Senhor seja glorificado por isso. Nós iremos ungir a tua vida nessa noite. Você vai sair daqui revestido, você vai sair daqui cheio do poder de Deus. Você que necessita dessa graça, você que necessita de renovo, do poder dele, você que sabe que precisa, eu quero te convidar aqui na frente. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus está aqui. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome.
Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Enche ela do teu poder agora, Pai. É o teu poder, Pai. Esconda-me em ti. Agora. Há uma graça aqui nesse lugar. Há um poder de Deus aqui sobre as vidas que aqui se encontram. E Deus está dizendo, é hoje. Eu preciso renovar. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Meu Deus, há uma graça aqui nesse lugar e quem precisa de receber, recebe. Quem precisa de receber, recebe. Quem veio para receber, pode abrir a boca para dar glória. Quem veio para ser cheio da presença na quarta do avivamento, já pode começar a glorificar, porque aqui não é emocionalismo, é a presença através da sua palavra. Liberada, 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 liberada. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconde em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. 40 segundos da presença dele aqui, ó. 40 segundos para você se derramar na presença dele. Olha aí. Eu não falo mais nada, 40 segundos.
tornamos responsáveis. A chama não vai se apagar. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Segura um pouquinho aí. Renar, abre a tua mão assim, ó. Sabe o que Deus disse para mim aqui? É tempo de renovo sobre a tua vida. É tempo de um avivamento sobre a tua vida. Eu via como que daqui algo tentando te entristecer. Mas o meu Deus mandou eu falar assim: diga para ela que eu sou o avivamento hoje para ela. Diga para ela que aquela casa que ela toda vez entra, que ela passa pela sala, que ela entra pro quarto, que só ela sabe, só ela conhece o interior daquele quarto. Manda o Senhor dizer: olha só, eu sou avivamento, eu sou avivamento. Eu não te vejo mais chorando lá dentro, eu te vejo cantando. E assim diz o Senhor: eu sou avivamento. Olha só o que Deus faz na tua vida hoje. Da cabeça à ponta do pé, tu vai sentir a graça dele. E eu não vou sair daqui, porque o Senhor é que derrama agora, 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 agora. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir